Olá, essa é mais uma edição do BMC Connection, um programa que traz temas que estão acontecendo no mundo dos negócios e que são bastante relevantes aí no dia a dia do investidor, né? Como eles impactam, enfim, isso tudo de forma leve e descontraída, com convidados sempre muito especiais. O tema de hoje vai ser metaverso, essa realidade virtual que está entrando aí no mercado e tão curiosa, muita gente de olho querendo saber o que é. Metaverso, ela é muito mais do que uma realidade virtual, né? Games, blockchain, avatar, realidade aumentada. O que será isso? O que é o metaverso, né? Eu uso uma explicação muito simples para leigos, que ela é uma mistura, o metaverso é uma mistura dos filmes Avatar e Matrix. Mas será que é mesmo? Quem vai responder isso são os nossos convidados. Eu quero chamar os dois convidados que estão com a gente aqui, o Carlos Aros, que é jornalista especializado em tecnologia, diretor executivo da MIT Technology Review Brasil. Obrigada, Carlos, por você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente tentar entender esse universo, que será o nosso universo cada vez mais daqui para frente, né? Olha, eu estou super ansiosa, empolgada com esse novo metaverso que está entrando. Eu convido também o Rodrigo Silva, que ele é coordenador de design da Americas SA e fundador da AV Sports. O Rodrigo, ele traz um case para a gente, ele está um passo à frente aí, já está nesse mundo virtual. Rodrigo, obrigada pela tua companhia também no dia de hoje. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde, né? Aqui no Brasil, boa tarde a todos. Muito feliz pelo convite, adoro falar sobre isso, né? Tecnologia é uma coisa que está enraizada, assim, na minha pessoa, então adoro empreender, adoro falar, adoro trabalhar com isso. E fiquei bem feliz agora com esse crescimento, né, do metaverso e tal, as pessoas falando sobre isso, porque para a gente é oportunidade de negócio, né? E trabalhar com o que a gente ama. É verdade, a gente vai conversar e vai contar essa tua história para a gente. Quero começar com o Carlos. Carlos, para as pessoas entenderem o que de verdade é o metaverso. Explica para a gente. O metaverso, vamos tentar trazer algumas metáforas aqui que vão nos ajudar a entender. Porque se a gente for buscar a definição, a gente vai voltar lá na literatura e a gente vai encontrar um conceito que foi apresentado dentro de um contexto em que a gente está discutindo, sob alguma perspectiva, o que seria a fusão do mundo físico, esse aqui onde nós estamos, com o mundo digital. As interfaces e uma mistura dessas duas experiências. Então, é basicamente como se a gente estivesse conectando essas duas pontas, sem que houvesse essa fronteira muito bem definida, que é essa que a gente encontra hoje. A gente se entende conectado quando a gente faz login em uma interface, quando a gente está aqui, nesse momento, como nós estamos, em que eu estou olhando para uma tela e estou me conectando com vocês por meio dessa plataforma. O metaverso propõe que essa fronteira ela seja praticamente indistinguível, como se a gente pudesse interagir com o digital no nosso cotidiano. E aí a gente pode trazer alguns exemplos. A realidade aumentada e a realidade virtual são dois passos muito importantes para que a gente consiga materializar o metaverso. E de que maneira? A gente vai lembrar do fenômeno do Pokémon GO, há pouco tempo atrás, em que a gente usava da realidade aumentada para poder projetar no mundo físico objetos, né, seres criados para o mundo digital. E por que a gente não usa o mundo real, e eu estou usando a expressão mundo físico? Porque no mundo digital a experiência também é real. No ambiente virtual, no ambiente projetado, é também uma experiência real. Não é como se aquilo tudo fosse uma mentira. Então, a gente tem o mundo físico, que é esse aqui, onde nós estamos, em que a gente pega as coisas, a gente tem a experiência física, do toque, do contato, do cheiro e tudo mais, e a gente tem o mundo digital. E essas projeções que são propostas pelo metaverso, elas fazem esse encontro desses dois ambientes. O que fez com que esse assunto se tornasse bastante popular nas últimas semanas foi o anúncio do Facebook de uma mudança de nome da empresa. A Facebook Inc. passa a se chamar Meta Inc. E o Facebook diz assim, olha, estamos olhando para o metaverso. Nosso objetivo é conectar pessoas e criar essas interfaces e esses espaços. E que caminhos o Facebook quer dar para essa transformação?
Primeiro, ele vai começar com as experiências dentro do Workplaces, que é uma plataforma que eles já têm para o mercado de trabalho. Imagine que você está numa reunião com o teu escritório e, em vez de você estar olhando uma telinha como eu estou olhando aqui e vejo vocês, nós estaremos todos com o óculos e esse óculos vai nos projetar em um ambiente como se estivéssemos todos nessa mesma sala experimentando essas situações. Ou a possibilidade de a gente interagir no nosso cotidiano com esses comandos e com essa relação do digital com a nossa interface física. Então, essas camadas, a realidade virtual e a realidade aumentada, talvez sejam o primeiro passo. Mas a gente vai encontrar outros elementos da tecnologia dando sustentação ao metaverso. A gente vai encontrar as criptomoedas, por exemplo, muito fortemente adaptadas já a essa realidade. Então, se a gente puder entender essa conexão de maneira muito simples, é eliminar uma fronteira que hoje é muito clara e fazer com que o mundo físico e o mundo digital se conectem sem atrito. E aí a gente vai começar a usar tecnologias que antes tinham uma aplicação mais restrita para um universo mais amplo de possibilidades. Ah, muito legal. O Rodrigo, ele tem uma ligação com isso, né, com a realidade virtual, com o AV Sports, que é um grupo, uma plataforma de corridas, né, Rodrigo? Explica para a gente como que funciona isso. Isso, realmente o que você falou, é uma plataforma para gerenciar torneios de corrida online, né? Aqui no Brasil e no mundo inteiro, né, seja na Europa, Ásia, na América, todo mundo se conecta da mesma forma nesse universo de corridas online, que você tem uma liga e você chama pilotos para correr nos seus campeonatos, os pilotos pagam inscrição, e essas corridas são narradas e comentadas no YouTube, no Twitch TV, e essas ligas, né, ganham dinheiro fazendo esses torneios. Então a gente criou uma plataforma aí para ajudar essas pessoas a gerenciarem os torneios, porque eles tinham uma demanda muito grande para gerenciar tabelas, gerenciar inscrições. Então a gente criou uma plataforma, reuniu todo mundo ali dentro para facilitar a vida dessa galera. E agora, né, consequentemente, eles conseguem, ao invés de fazer 10 campeonatos por mês, eles conseguem fazer 50 e conseguem ganhar mais, né? Porque não tem aquele tempo de gerenciamento que tinham todo usando planilha, usando sistemas de terceiros. Então, essa é a nossa plataforma principal, né? Porém, agora a gente está também atendendo o mundo real de corridas, que a plataforma ela ficou tão boa e conhecida, e a gente começou a fazer esses torneios nós mesmos também, os próprios torneios, né? Conectando pilotos do mundo real para correr no mundo virtual, e muita gente corre com óculos de realidade virtual e tudo mais. Então, a V-Sport aí nasceu com um produto para gamers, e agora a gente também já está fazendo eventos de corridas reais, né? E conectando o universo digital nesses eventos. Ah, que legal, é verdade. Isso envolve, eu acompanho a V-Sports, claro, há bastante tempo, e a gente percebe, são pilotos do mundo inteiro, né, Rodrigo? Inclusive, Isso. vocês estão com um torneio, um campeonato com 56 pilotos, 16 corridas. É uma loucura que envolve de verdade as pessoas, né? Dedicação, né? Porque assim, o pessoal tem muita gente que gosta de competir, corrida, automobilismo, né? E às vezes a pessoa nunca teve na pista, nunca teve a oportunidade de ir para a pista. E quando você está competindo online, numa corrida, a adrenalina, você não tem, óbvio, a força física, a força G, né? Você não tem desgaste físico também, dependendo do equipamento que você está utilizando, mas na maioria usam equipamento que não tem muito desgaste físico. Você também sente uma emoção, a emoção de ter alguém narrando, a emoção de ter 10 mil pessoas assistindo online a sua corrida. Então você está ali lutando pelo aquele ponto, pelo aquele primeiro lugar. Então a gente gosta sempre de dizer que a gente está levando experiências do mundo real para o mundo virtual e trazendo pessoas, fãs de automobilismo, que às vezes nunca estiveram na pista, ou até tem pilotos, né, pilotos profissionais que correm nas nossas ligas. Hoje tem mais de 500 ligas no mundo inteiro que utilizam o nosso produto, né, e dessas ligas aí tem mais ou menos, cada uma tem 500 pilotos. Então é só fazer o cálculo aí da quantidade de pessoas que estão usando as plataformas aí para jogar, né? Correr online, gerenciar torneios e correr competitivamente mesmo. Não é só aquela questão de você ligar o seu computador ou ligar
o seu PlayStation e se divertir um pouco. Não, é você se preparar a semana inteira para uma corrida que vai ter no domingo. Né? Então, competitiva, né? Então, essa que é o tchan aí do mundo virtual. Né? A gente até tem imagens da plataforma ali do Rodrigo, como as pessoas se envolvem, realmente entra num universo. Carlos, é isso, né? A pessoa realmente entra num universo, ela se entrega para aquilo, é meio que uma chave psicológica também que você vira, né? A gente tem no universo dos games, e aí, independentemente do segmento, nós estamos falando de esportes, né? Mas se a gente tiver a ideia de que o Fortnite, que é hoje talvez o grande fenômeno do universo gamer, é uma porta de entrada para o que se propõe ser o metaverso, a gente tem alguns elementos que já nos indicam qual será a base desse universo que será criado. E a gente está falando do que, essencialmente? A gente precisa de uma comunidade engajada, a gente precisa de pessoas que estejam envolvidas em um propósito comum, dividindo um interesse comum, que reconheçam valor naquele ambiente em que elas estão, e a partir daquilo a gente começa a criar tudo que a sociologia nos explica sobre o contexto de comunidade. A gente vai falar sobre a cultura que se estabelece dentro desse universo. Eles trocam valores, eles compartilham ideias ali dentro. O universo gamer a gente pode entender como um microcosmos dentro dessa história do metaverso. O que nós mostramos aqui, o que vocês mostraram agora aqui sobre as corridas, se aplica a qualquer outro segmento. E por isso que existe esse engajamento muito forte. Quando você diz assim, precisa virar uma chavinha, na verdade essa chavinha já foi virada, o cara já está lá dentro, ele já reconhece aquele como o mundo dele, ele pertence àquilo. E aí a gente pode voltar ao exemplo do Facebook. Por que é que o Mark Zuckerberg enfim, os executivos do Facebook percebem tanto valor nessa história do metaverso? Primeiro, que é porque é o local, é o ambiente, o ecossistema, vamos dar o nome que quiser aqui, onde os investimentos, ou para o qual os investimentos serão direcionados, já estão sendo e serão cada vez mais. As marcas já se apropriaram. O Rodrigo pode trazer para a gente exemplos das grandes marcas que orbitam o universo das corridas e que estão apoiando os campeonatos dentro da plataforma dele. Tenho certeza de que as marcas já se apropriaram. E se o dinheiro já chegou, a gente reconhece o quê? Bom, o dinheiro já chegou porque eles reconheceram que aquela comunidade está disposta a fazer girar essa roda e gastar. E aí o Mark Zuckerberg e os outros executivos, aí a gente pode colocar a NVIDIA, a gente pode colocar a Microsoft, o próprio Facebook, outras várias empresas, estão dispostos a desenvolver um metaverso para chamar de seu, vamos colocar dessa maneira, porque reconhecem que ali é que está a sobrevivência desse universo que a gente hoje entende como rede social. Porque ali há uma troca, uma comunidade que se reconhece, que gera relação, que tem engajamento. A gente pode traduzir isso para também uma rede social. É também uma forma de conexão social. E por isso que tem esse valor enorme. Essa chavinha ela é virada no momento em que o camarada percebe que ali estão os valores, as crenças, os ideais que ele compartilha, e por isso ele se entrega para aquele universo. E no esporte, ou assim como nos games, essa conexão é muito mais fácil. Mas a gente vai encontrar exemplos ocorridos, no caso da música, rappers que fizeram shows. Teve um rapper que fez um show, o Travis Scott fez no metaverso, um show, reuniu alguns milhões de pessoas online com os avatares assistindo ao show. Não, pessoas que gostam daquele estilo musical e que foram para lá para compartilhar. É isso aí, perfeito. Rodrigo, o Carlos falou numa coisa importantíssima, né? O mundo virtual, ele é um campo de business exponencial, né? Eu queria que tu falasse sobre isso. Tu é um grande exemplo, né? Que hoje está bombando nos negócios aí com a tua empresa. E como ele falou, as marcas querem cada vez mais estar ali aparecendo nesse mundo virtual, né? Querem sim. Especificamente no ramo de automobilismo, igual ele comentou, a própria Fórmula 1 já investe muito nesse universo de esportes. No Brasil, a gente também tem empresas que investem nesse mercado de esporte, tem empresas que têm sua própria equipe, por exemplo, né? Para se aproximar do público que está no virtual, que está no online. Se você for olhar, igual ele comentou do Facebook, por exemplo,
Mas a gente também tem a Dubbit. A Dubbit é uma empresa feita por adolescentes que captaram em 8 milhões de dólares recentemente agora, só voltado para desenvolver games no metaverso da Roblox. Roblox é uma outra plataforma também, só que é uma plataforma de jogos, né? Só que é com ambiente virtual também, realidade virtual. E a Dubbit captou esse investimento aí para desenvolver essa parte do metaverso para eles, né? Então, tem muitas empresas investindo nessa área, tem oportunidade. Eu mesmo, né, alinhei com os meus sócios já, para a gente já separar uma linha de desenvolvimento para entrar no mundo do metaverso, na parte do Facebook Game. Então, a gente já pegou todos os materiais deles. A gente quer, eu mesmo, quando o próprio Google tinha seu próprio metaverso, antigamente chamado Lively, na época, eu tinha a maior sala do Brasil, que era onde as pessoas se conectavam com seus avatares, entravam naquela sala. Então, é uma sala que, na época, eu demorei, eu acho que umas 2 semanas para fazer ela muito bem feita, uma sala enorme. Então, as pessoas se conectavam dentro daquele ambiente, e eu acredito nesse potencial aí do metaverso, e por isso que eu estou também desenvolvendo uma linha de negócio para ele agora, né? Então, já está alinhado com os meus sócios, a gente está aí fazendo uma nova frente do produto da V-Sport para o mundo real de automobilismo, e também uma frente aí para o metaverso, né, que vai se conectar de uma forma que a gente está ainda redescobrindo aí as pessoas do nosso jeito. Que legal. Falando em business, né? Vocês falaram em Fortnite, a Roblox, que a Roblox é uma concorrente da Fortnite. Fortnite é a maior ainda nesse segmento, né? Por enquanto. E eu tenho um dado aqui incrível, né? As parcerias dentro da plataforma do Fortnite, elas chegam a render 50 milhões de dólares em uma única ação, em uma única iniciativa. Então, são marcas, são empresas, é uma vitrine que não é um futuro, é o agora, né? Está growing, né? Está crescendo e as marcas querem crescer junto dentro desse universo, né? E é oportunidade, né? Gera oportunidade de negócio. Então, a pessoa aí que está olhando lá para frente já vai encarar isso como uma validação de mercado. Significa que, se tem essas empresas que estão investindo aqui, quer dizer que é um mercado validado, que tem futuro e eu posso entrar. Então, eu estou apostando bastante nisso, né? Agora para lá na frente aí colher os frutos. E fora do ecossistema mesmo, né, você tem aquilo que é desenvolvido para as plataformas em si, mas a proposta que vem sendo desenhada, e talvez o Facebook tenha dado alguns passos nesse sentido, quando lançou aquele óculos lá com a Ray-Ban e etc., é a ideia de que nós, cada vez mais, aqueles que não estão envolvidos em uma comunidade gamer ou que não fazem parte disso por alguma frente, vamos nos conectar a essas plataformas. E aí, por isso, a gente pode chamar o metaverso ou os betaversos, né? Na medida em que cada empresa tem a sua plataforma, cada um tem o seu ecossistema. Não sei se vai haver alguém que vai unificar tudo isso, e uma proposta lá na frente de que o metaverso será a nova internet, que a gente tem a internet e nós temos os players que orbitam, que se conectam à internet. O metaverso vai ser dessa forma ou não? Nós vamos ter o metaverso como conceito e cada um vai apresentar o seu ecossistema, a sua plataforma. Isso tudo está sendo descoberto. Quem sai na frente vai definir a regra desse jogo. Mas o Facebook, quando fez o lançamento do óculos, já deu pistas de que, para aqueles que querem desenvolver kits de aplicações ou mesmo o hardware em si, o device vai ser muito importante para essa conexão com esse mundo digital, né? O choque ali, o contato entre o físico e o digital. Por isso que, para aqueles que apostam nesse segmento, do desenvolvimento de dispositivos, o fornecimento de hardware para esses dispositivos e mesmo o desenvolvimento de aplicações, são 3 segmentos aí em que nós vamos ter demanda, uma demanda muito grande. Se hoje a gente tem uma demanda enorme, essa demanda vai se potencializar. E em uma outra frente, as empresas que hoje atuam com o desenvolvimento de aplicações para inteligência artificial, dentro desse campo, no que envolve as aplicações para o metaverso, também vão ser cada vez mais demandadas. E a gente vai ter também um espaço grande para ser ocupado por empresas. O Brasil, nesse contexto, tem bons materiais para entregar, precisa ocupar mais esse espaço, especialmente no caso dos hardwares, né? As hardtechs por aqui ainda precisam mostrar muito mais a força e a que vem.
Eu acredito sim que vai abrir novos mercados, vai fortalecer alguns mercados já existentes, vai abrir novos mercados, né? E eu acho que o seguinte, que o que precisa para o metaverso decolar? Sistemas, né? Atualização para os sistemas de computador, tecnologias, dar um upgrade nas tecnologias já existentes e criar novas tecnologias, porque hoje, vocês que são especialistas sabem dizer melhor que eu, tanto o Rodrigo como tu, Carlos, principalmente, que é um jornalista da área, hoje tudo é feito por desenvolvedores altamente especializados. Então, eu acho que esse metaverso sendo um conceito e depois criando, né, os canais, eu acho que vai abrir oportunidade para desenvolvedores menos experientes ou para as próprias pessoas criarem seus ambientes, né? Desculpa, criarem os seus ambientes, não é? Então... O próprio Roblox é um pouco disso, né? O Roblox, ele traz um pouco disso, dessa história de que o próprio usuário consegue também criar, consegue trabalhar. A gente vem também de um movimento interessante, que é o aprendizado de linguagem de programação. Veja que tudo que a gente vem vivendo ao longo dos últimos anos nos leva a um momento único, que é esse da discussão sobre o metaverso. Uma demanda crescente para os conhecimentos de linguagem de programação. As pessoas acham que qualquer um que aprenda sobre linguagem de programação precisa sair escrevendo linhas de software, desenvolver uma aplicação. Não se trata disso. Trata de entender a lógica por trás das ferramentas que viabilizam a nossa existência no mercado de trabalho, o nosso entretenimento e por aí vai. Por isso que algumas faculdades recentemente incluíram essa disciplina, ainda que com atraso, porque o camarada não aprendeu na fase de formação, a faculdade já é mais complexo para esse aprendizado, e ele até é limitado, muito mais focado no curso, naquilo que ele está atuando. Mas já é menos pior do que não ter. Então, a gente viveu essa fase com o aprendizado de programação, a gente está vivendo isso no contexto do desenvolvimento de aplicações. O mundo gamer tem os desenvolvedores que estão ali à margem do processo dos grandes estúdios, os desenvolvedores indie, né, e que têm um papel importantíssimo na divulgação de tendências, em trazer novas aplicações, novos conceitos, novas ideias, que depois são incorporados pelos grandes estúdios, e esses caras vão fazer parte, com certeza, desse desenvolvimento para o metaverso, para essas plataformas. Eu citei mais cedo as criptomoedas, você menciona os resultados de investimentos, de negócios feitos no Fortnite. Imagine se a gente desenvolve uma moeda corrente para o metaverso, que não é o real, que não é o dólar, mas um ativo digital, uma moeda digital que vai ser transacionada dentro desse universo. Qual o potencial dos bancos passarem a fazer a gestão disso dentro dessa realidade? A gente vem aprendendo sobre criptomoedas, nós estamos na infância ainda dos criptoativos. Isso vem se desenvolvendo e o metaverso vai incorporar isso. Realidade aumentada, virtual, que a gente já falou bastante aqui, ou seja, tudo isso é suporte. A gente veio colecionando aprendizados com tecnologias que estão direcionados, tudo convergindo para essa nova fase, essa realidade que a gente está chamando aqui de metaverso. É por isso que é tão complexo explicar o que é o metaverso em si, mas ele é a junção de todos esses processos e de todas essas etapas. Agora, uma coisa é um fato, o Rodrigo pode dizer isso muito melhor do que eu, qual é a dificuldade que vocês têm na sua empresa de trazer mão de obra qualificada para desenvolver? Eu aposto que vocês têm um gargalo enorme. Ou seja, o primeiro desafio para a gente viabilizar essa realidade que a gente está discutindo aqui é qualificar pessoas. Faltam profissionais de tecnologia para atender a demanda de desenvolvimento. Isso pode, em última instância, frear o nosso processo de inovação. Porque se a gente não tem cabeças pensantes, a gente não consegue avançar para o próximo nível, né? Isso, e esse é um dos maiores desafios hoje, né? O próprio Facebook separou, se eu não me engano, foram 160 milhões de dólares em profissionalização de pessoas para o metaverso. Aqui no Brasil, a gente tem um desafio enorme, né? A gente tem muita oportunidade no mercado e falta gente qualificada para trabalhar. Então, o que a gente faz hoje na Americanas, por exemplo,
a gente contrata pessoas júniores e treina, faz o treinamento, né? A pessoa vai crescendo dentro da empresa até se tornar um desenvolvedor sênior, e é assim que a gente faz. Eu mesmo já participei de muito programa de treinamento para pessoas que acabaram de sair da faculdade, né? Então, trazer o universo acadêmico para o mercado e levar o mercado para dentro do universo acadêmico, para tentar fortalecer isso, a comunidade de UX designers, né, que é onde eu atuo, para a gente trazer pessoas já para frente de trabalho, para o mercado de trabalho, com um pouco mais de maturidade sobre a realidade do mercado, né? Então, é igual você comentou, não basta apenas saber programar, né? Você tem que entender um pouco da lógica e tem que entender um pouco de negócio. E isso faz bastante diferença. A gente tem dificuldade para contratar, todas as empresas no Brasil hoje que precisam contratar desenvolvedores, por exemplo, ou designers, de interface, sofrem com isso e tem uma concorrência enorme, as pessoas recebendo propostas no LinkedIn, trocando de empresas, e acaba que aí isso acaba penalizando um pouco as empresas, né? Então, mas é um mercado super aquecido, a gente vai sofrer com essa demanda aí, principalmente agora com a chegada aí do metaverso, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo aí lá na frente, mas a gente tem que se olhar agora, né? Se preparar agora. Trabalho duro pelo caminho. É verdade, Esses dois são dois precursores, né? Porque, Carlos, compartilhando conhecimento e explorando todo esse mistério e traduzindo isso para o público, né, na tua posição de jornalista, de especialista, e o próprio Rodrigo aí abrindo um mercado na prática, né? Então, eu acho que vocês dois são duas pessoas que estão fazendo história nesse tema metaverso aí. E acho que aí, até juntando o que o Carlos falou e o que o Rodrigo está falando também, abre um novo campo profissional, não é? Isso acho que está surgindo aí uma nova profissão, será? Uma nova... O que vocês acham? Eu acho que várias novas profissões, né? Isso. Se a gente acompanha... todo mundo gosta de olhar os relatórios do Fórum Econômico Mundial pelo lado negativo, quando eles apontam a perda de postos de trabalho. Então, quantos postos serão fechados por causa da adoção de novas tecnologias e etc. É óbvio que a gente não vai repor na mesma proporção em que nós estamos fechando, porque a automação ela elimina postos em um volume muito grande, né? O exemplo do agronegócio, eu conversei há um tempo atrás com um desenvolvedor de uma plataforma para o setor agrícola, e ele dizia assim, olha, nas esteiras aqui de trabalho, antes um fazendeiro tinha, por esteira, 20 funcionários. Então, vamos colocar aí uma produção que tivesse 5 esteiras, nós estamos falando de 100 pessoas. Aí eu disse, e quantas pessoas são necessárias quando chega a automação? Ele diz, olha, a gente tem 2, um lá na ponta e um no final. Então, olha o tamanho dessa redução. O impacto é muito grande. Mas quando a gente olha do ponto de vista de oportunidades, a gente está falando sobre o desenvolvimento de carreiras, o desenvolvimento de profissões que a gente nem sabe quais são, para ser franco. A gente não sabe, por exemplo, que oportunidades vão surgir com o desenvolvimento e o fortalecimento desses ecossistemas. A gente está falando de um mundo que vai escalar ainda muito, 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 muito. A gente não tem noção do tamanho que isso vai chegar. Isso vai demandar pessoas. E a gente fala de um volume de profissionais de TI hoje, que talvez até o final da década seja um número irrisório perto do que será demandado. E a gente está falando de especialistas. O grande desafio da tecnologia, quando a gente tem a mão de obra, é que não basta o cara saber apertar o botão. Ele tem que saber qual botão apertar e por que ele está apertando aquele botão. Exatamente. Então, é mais do que alguém para parafusar, né? Tem que ter um conhecimento por trás. E isso torna o processo de formação desse profissional mais caro e mais demorado. Com o 5G, que também é um fator de impulsionamento aí do metaverso, a gente já esbarrou nesse problema. Para instalar cabo de fibra ótica para conectar as torres, nós não temos profissional em quantidade suficiente. Pode perguntar para qualquer uma das empresas aí que fornecem infraestrutura, eles estão arrancando os cabelos de desespero
para formar gente para poder dar conta da demanda nesse ano e no próximo. Então, é um profissional que custa mais caro, obviamente, mas abre um leque de possibilidades muito maior. A gente tem algumas áreas que já foram mapeadas. Eu citei uma delas aqui, que é a inteligência artificial, em que talvez a ramificação, a gente fala inteligência artificial como um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva a gente tem um sem número de possibilidades de carreiras. A gente está falando sobre ciência de dados, segurança, cibersegurança é talvez um dos meus temas preferidos e é um dos pilares, um dos grandes desafios. Então, a gente tem um nicho aí muito importante para carreiras que hoje, novembro de 2021, a gente não faz ideia que existirão, talvez, no ano que vem, no outro e no outro. É verdade. Acho que marcar de conversar daqui a um ano para ver como é que fazer esse levantamento, né? Rodrigo, eu quero que tu fale. Eu estava pensando muito em ti, porque eu te acompanho desde o início, né, da V-Sports. Eu sei a tua busca, a tua pesquisa, essa tua fase de pesquisa para implantação do teu business aí vai muito ao encontro do que o Carlos está falando, porque o Rodrigo, ele é super cidadão do mundo, ele foi para todos os cantos do mundo buscar tecnologias, buscar conhecimento, né, Rodrigo, e buscar pessoas para que materializasse essa tua ideia aí, né? Isso, exatamente. Acredito que no mundo no mundo virtual, tudo é global, tudo é globalizado. No metaverso, no esportes. Então, se você não nasce já globalizado, vai ser muito difícil você ganhar uma escala, sabe? Porque hoje, principalmente no meu universo ali de esportes, na área de automobilismo, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo sabe o que é fazer uma curva, todo mundo sabe o que é um cockpit, né? Até porque os termos em inglês são utilizados no Brasil também. Então, antes de abrir realmente o meu negócio, como eu já estava, né, eu já sempre gostei de jogar muito, eu já tive liga, já ganhei dinheiro com isso também, então eu resolvi criar um grupo ali de 200 e poucas pessoas do mundo inteiro para saber como que elas gerenciavam o negócio delas, como que elas ganhavam dinheiro, quais são as dificuldades que elas tinham na época, antes de abrir o negócio, né, para entender um pouquinho da realidade. Eu sou o UX designer, é uma profissão que há 15 anos atrás não existia, né? Hoje é uma das profissões mais requisitadas no Brasil e no mundo. Falta gente, assim, você recebe proposta no LinkedIn todos os dias praticamente. Falta pessoas, que é a pessoa que está acostumada a olhar para os problemas que as pessoas têm diante de uma ferramenta, diante de um problema digital ou não, né? Olha para esses problemas, identifica as causas e tenta resolver esse problema por meio da tecnologia. Então, essa é a minha profissão e isso que eu fiz aí no caso da V-Sport, né, na época, né? Então, viajei para alguns lugares do mundo, conheci empresas, tive reuniões com algumas pessoas bem importantes aí na nossa área, que facilitou bastante, assim, a nossa entrada no mercado e entender como se comunicar, né, para o nosso público, né? E ter um crescimento mais orgânico, que é o que a gente tenta fazer sempre, né? Ir para o lado orgânico, que é o que a pessoa cria mais engajamento com a gente, no caso. Claro, mais envolvimento. Tenho aqui duas declarações aqui, dois conceitos de metaverso que eu queria compartilhar com vocês. Para o Mark Zuckerberg, do Facebook, do Meta agora, né? Ele disse que metaverso é a próxima geração da internet. Talvez seja isso, Carlos pode nos falar. E o Mark Ritten, que é o vice-presidente sênior geral da Unity, que é uma das globais aí no desenvolvimento de engines, que é software por trás dos videogames, né? Ele disse: o metaverso será a maior revolução das plataformas de computação que o mundo já viu, maior do que a revolução do mobile e maior do que a revolução da web. E é isso mesmo, né, Carlos e Rodrigo? Eu estou mais com essa segunda visão do que a própria visão do Mark Zuckerberg. E há uma razão simples para isso. A descrição que o Mark Zuckerberg faz atende não só a uma visão de mercado, mas um anseio dele enquanto empresário. É que ele coloca isso dessa forma justamente para afirmar a posição, de alguma maneira, para dizer o seguinte: olha, estou aqui chegando primeiro
sou eu o pai desta nova internet. Então, a empresa dele recebe o nome de Meta, numa clara associação ao metaverso. Ele apresenta uma série de ferramentas, ele coloca objetivos claros, faz descrições, os vídeos institucionais que foram apresentados ali mostram recursos e funcionalidades que são propostas da empresa, é uma visão deles e de objetivos que eles têm, ou seja, está tudo muito empacotado dentro de uma ideia que ele faz mais estratégica, vamos colocar assim, mais ou menos como uma grande campanha de marketing. A segunda ideia, ela me parece mais pé no chão, mais realista, porque de fato a gente está falando, e aí eu vou ser repetitivo aqui, me desculpem, da convergência de uma série de movimentos tecnológicos, de uma série de ferramentas, de tecnologias, de comportamentos de consumo, de desenvolvimento que a gente veio passando ao longo desses últimos anos, e tudo isso desembarcando em um único momento da história. Imagina o poder de tudo isso junto, como isso vai mudar mercados, como isso vai mudar pessoas, como isso vai reconfigurar a ideia que a gente tem sobre o digital e a própria ideia que a gente tem de sociedade, de como a gente se percebe. Se lá atrás a gente dizia, e um autor escreveu isso, o nome dele me fugiu agora, em um artigo publicado há alguns anos, quando houve o primeiro escândalo envolvendo manipulação de dados revelado aí por meio do Facebook, ele escreveu dizendo que as redes sociais mudaram o DNA da sociedade. E é muito verdade isso. A gente passou a se perceber e a entender e compreender coisas, do ponto de vista da nossa relação, da nossa interação pessoal, por meio daquilo que os algoritmos nos determinam. Imagine o que o metaverso não fará, tendo um poder de dados muito maior, um poder de conexão muito maior, uma presença muito mais profunda no nosso cotidiano. E aí a gente está falando tanto do metaverso que se percebe enquanto plataforma do ambiente virtual, quanto esse metaverso, que também é uma proposta, da conexão na interface por meio dos dispositivos que a gente vai carregar no nosso dia a dia, o óculos, o relógio e por aí vai. É uma transformação, uma ressignificação do mundo digital. E isso é muito profundo. Talvez a compreensão disso, a gente só tenha daqui a muitos anos. Sim, verdade. Rodrigo, eu ainda complemento aqui o que o Carlos estava falando. Eu acho que isso vai fortalecer os nichos, né? No teu segmento ali, isso é muito forte, né? Os nichos de hábitos e tal. A maneira como as pessoas pelo menos no meu nicho, né, que é a parte de tecnologia e desenvolvimento realmente de aplicativos, eu vejo como oportunidade de negócio, desenvolver carreiras, então treinar pessoas, igual o Carlos falou, a gente vai ter profissões que não existem hoje, vai ter muito breve, já começa a ter já, então, de certa forma não são profissões que não existem hoje, você vai começar a ser pago por coisas que hoje não se paga. Né? Por exemplo, desenvolver um objeto em 3D para um cenário. Então, você pode ser contratado, você tem formação lá em design de produto, por exemplo, você pode ser contratado apenas para desenvolver casas, num cenário 3D para um ambiente virtual. Se vocês já viram aquele filme, O Jogador Número 1, ele é a pura prática do metaverso aplicado com modelos de empresas se conectando ao mundo real, com dinheiro virtual, com personagens, caracteres, onde todo o universo se conecta, o mundo real e o mundo virtual. Então, eu acredito que esse mundo de desenvolvimento de software e aplicativos vai passar por uma evolução, né, bem grande também. Acredito que vai ser uma coisa multiplataforma. Hoje a gente já vive um metaverso de forma híbrida, né? Então, eu acho que isso está cada vez mais se tornando presente na vida das pessoas, com a própria criptomoedas. Então, as pessoas já estão começando a aceitar mais as coisas do universo online, né? Muita gente, por exemplo, até pouco tempo atrás, tinha medo, ainda tem pessoas que têm medo de fazer compra online. Então, isso, né, vem se tornando cada vez comum, e até o metaverso se tornar comum também é um grande, sabe, não é uma coisa a curto prazo. Então, eu acredito que a gente vai também passar por uma evolução aí pessoal
nossa, né, de o que a gente quer para a gente, qual que é o meu trabalho. Então está tudo se convergindo, né? A própria experiência de home office, a pandemia acelerou, por exemplo, uma coisa que eu acredito que ia acontecer daqui 5, 10 anos, que é o home office no Brasil. Nunca teve tão diluído, espalhado e acontecendo como está acontecendo hoje. Então, a pandemia acelerou isso. E agora o metaverso, né, com as pessoas trabalhando de casa e cada um fazendo o seu trabalho, podendo estudar o que quiser, vai dar mais oportunidade ainda para as pessoas criarem novas oportunidades de carreira, desenvolvimento, trabalhar com o que você quiser, no seu tempo, na sua hora e do seu local. Claro, então, eu acho que vai ser uma mudança. Sim, vai gerar uma otimização, né? Otimização do tempo, do talento da pessoa. Enfim, ela vai ter mais tempo para ter um lazer, por exemplo, porque aquele rat race, né, normal, tirou o tempo do lazer das pessoas e elas acho que vão retomar isso, retornar para isso, né? Eu queria falar que esse universo também, ele é um universo que vai conquistar a todos. O começo foi os games com o pessoal mais jovem, o exemplo aí do business do Rodrigo, né, de automobilismo, que antes era um universo bastante masculino, mas as mulheres estão entrando muito nisso, né, Rodrigo? Que ele me mandou uma foto logo mais cedo, que as mulheres estão correndo, estão no cockpit e não estão para brincadeira, né? A gente tem até uma foto aí que as mulheres estão preparadas mesmo, entrando com tudo nesse mundo da corrida virtual, que enfim, esse cockpit que você mandou ali é uma máquina, né? Isso ali tem campeonatos, né? Então, os campeonatos só com mulheres junto com homens. A gente tem pilotos de 18 correndo com pilotos de 72 anos. Então, no mundo digital, não existe essa questão de sexo ou idade, sabe? Então, e as pessoas pilotam ali e se respeitam pelo que ela faz no universo digital, né? No universo online. Então, se você é um piloto que aparenta ser profissional, fair play, dirige certo, não é aquela pessoa que entra online para estragar a brincadeira dos outros, você vai ter o respeito, né? Então, essa matéria que a gente fez no nosso blog é uma matéria só com mulheres que correm no mundo virtual, com seus equipamentos. Então, você vai ver ali, tem pessoas que gastam 100 mil reais em equipamento para correr online, né? Aquele equipamento de uma das meninas ali da nossa matéria custa mais ou menos uns 150 mil reais, aquele equipamento para correr online, os campeonatos, mas ela corre campeonatos super profissionais, né? Realmente ela vive disso, vive da carreira de esportes, né? Que super. Eu queria até complementar, uma coisa puxa a outra, né? Com certeza. Carlos, a Microsoft agora está indo com tudo nisso, né? Com aqueles óculos, inclusive, e oferecendo já trabalhando com essa oferta do metaverso nas suas plataformas no Microsoft Teams, das pessoas fazerem reuniões de trabalho usando o metaverso. Então, imagina que bacana, você vai se reunir com a sua equipe, é como hologramas, e você estivesse com a sua equipe dentro da mesma sala, e, enfim, usando, claro, os óculos da Microsoft aquele. Então, eu acho que as pessoas, eu acredito, essa é uma opinião pessoal, que as pessoas já estão caminhando para essa adaptação, para essa aceitação, e a migração já é certa, né? O que tu acha? É uma migração certa, especialmente porque a gente passou por um período de adaptação no que diz respeito ao ambiente corporativo. A gente passou por um período de adaptação com a pandemia, quando os escritórios foram fechados, os profissionais tiveram de trabalhar de casa e sistemas vários foram adotados pelas empresas e as pessoas, claro, também individualmente foram se adaptando. E aí as ferramentas digitais se tornaram um apoio importante para o exercício do trabalho, muito mais do que simplesmente uma extensão ali dos recursos, mas a totalidade dos recursos, porque cada um distante do escritório precisou se viabilizar por meio do digital. E as plataformas de videoconferência foram sendo aprimoradas ao longo do tempo, né? Seja com recursos de tradução simultânea,
a própria construção de ambientes virtuais por meio de realidade virtual, cada um dos serviços, né? O Microsoft tem o pacote lá dela de soluções para empresas, o Facebook tem, o Google tem, cada um tem o seu tipo de serviço e produtos, foram sendo criados e foram sendo adaptados e desenvolvidos, aprimorados, justamente para atender essas transformações. Porque à medida em que deu certo, vamos para o próximo nível. E aí você foi aprimorando. Então, de alguma maneira, as pessoas já absorveram isso, já entenderam que essa é uma parte importante do processo, que não dá para recuar. E isso se conecta a uma outra realidade que a gente vive, que é a do trabalho híbrido. Não é? Dificilmente nós vamos conseguir colocar de volta todo mundo para os escritórios 100% do tempo, porque se percebeu há prejuízos, vários, mas há vantagens também nesse modelo de trabalhar em casa. Né? O home office, ele 100% é ruim, o escritório 100% é ruim. Vamos encontrar o meio do caminho. O modelo híbrido, ele se destaca em todas as pesquisas. Nós fizemos uma pela MIT Technology Review, identificamos isso também como uma tendência forte. E aí essas plataformas, na medida em que elas conseguem replicar ambientes, criando espaços de convívio por meio do digital, sem que haja uma distinção clara na experiência para quem está em casa ou para quem está no escritório, ou seja, de novo, a busca por eliminar uma fronteira. Quando essas plataformas conseguem criar esse ambiente, criar essa realidade, elas estão replicando, de alguma maneira, algo que a gente estava discutindo até aqui, sobre o metaverso e etc., e que é um pequeno universo, um microcosmos de algo muito maior que vem acontecendo. Já está incutido na rotina das empresas, elas já sabem que há uma demanda, há resistências de um lado ou de outro que passam por diferentes fatores, e talvez o maior deles seja o cultural. Né? A cultura ainda se impõe muito fortemente como um fator de decisão para que se volte para o escritório. Do ponto de vista mais racional, quando a gente olha ali dados e fatos, talvez não haja razões tão objetivas assim para voltar para o escritório 100%. Mas o equilíbrio do híbrido funciona. A gente vive na fase do work anywhere. Você precisa de conexão e de um computador que te dê a possibilidade de acessar os recursos que você necessita. Feito isso, o teu trabalho não tem prejuízo nenhum de ser desenvolvido da beira da praia ou de dentro do escritório. É verdade. Eu trabalho em home office há mais de 20 anos e acho excelente, acho ótimo. O Rodrigo também é um cara que já vem com essa cultura aí também, né, Rodrigo? Então, eu acho que o híbrido é um caminho sem volta. Acho perfeito as duas formatos, né? Eu quero dizer que hoje, no nosso BMC Connection, a gente está conectando Brasil e Estados Unidos. A gente está em São Paulo com o Carlos por lá. A gente está com o Rodrigo em Santa Catarina e eu estou aqui em Massachusetts, especificamente em Boston. Gente, quero agradecer, quero que vocês deixem a sua mensagem final aí. Rodrigo, sua mensagem final para quem está nos acompanhando. Opa, quero agradecer pelo convite, pelo programa, achei fantástico conhecer vocês, participar aqui. É sempre bom falar de tecnologia, adoro. Estou sempre nos eventos aí a minha Siri aqui até ligou, começou a falar comigo aqui sozinha. Mas adorei o programa, sempre que quiser conversar sobre isso aí, sou parceiro. Então, se eu tenho uma recomendação aí para dar para as pessoas que querem trabalhar nesse universo aí a médio e longo prazo, olha a tecnologia, segue essas empresas aí que estão jogando as tendências, né, para o mercado, converse com pessoas experientes da área aí, que eu acho que tem muita oportunidade no mercado, já tem, tá faltando gente no mercado, principalmente no Brasil, para trabalhar na área de tecnologia, e eu acredito que isso vai dobrar aí o número de oportunidades daqui a muito tempo. Muito obrigado pela presença aí, pelo convite. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo Silva, que é coordenador de design da Américas S.A. e fundador da AV Sport, são esportes. Carlos Aros, obrigada também. Curti muito ter a tua presença aqui, meu colega jornalista, especializado em tecnologia, editor executivo da MIT Technology Review Brasil. Obrigada pela tua presença, Carlos. Tua mensagem para quem está... Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui, é um assunto fascinante. Eu estou aí na turma do Rodrigo, que fala de tecnologia 24 horas por dia, a gente respira esse assunto o tempo todo,
E acho que se puder deixar aqui um recado final, é que nada disso que a gente discutiu aqui hoje se viabiliza se o começo, o meio e o fim da proposta não for o indivíduo, não forem as pessoas, né? Essas plataformas todas, essas tecnologias todas, só prosperam se elas conseguirem provar o valor que tem para a vida das pessoas, seja para o trabalho, para o entretenimento, enfim, para qualquer uma das esferas da nossa vida. Porque aí isso se torna um recurso, para usar uma expressão que também tem estado bastante em alta, a tecnologia se torna um recurso de empoderamento do indivíduo. A gente assistiu a isso e vem assistindo ao longo da pandemia, e cada vez mais será assim. A tecnologia está a serviço do indivíduo, e a gente não pode inverter essa lógica, né, dos indivíduos a serviço da tecnologia. Por isso a gente tem que investir em capacitação, a gente tem que investir em inclusão, tem que trazer as pessoas para um contexto em que elas consigam se servir da tecnologia, qualquer tecnologia. O metaverso, para além de qualquer outra questão, pode ser também um fator de distanciamento ainda maior das pessoas. Se a gente fala sobre uma parcela importante das pessoas ainda desconectadas à margem de todo esse processo, imagine o quanto isso não pode se intensificar com o metaverso. A gente precisa trabalhar para trazer todo mundo para a mesma página. Todos têm que estar no mesmo universo conectados. E isso só acontece se as tecnologias forem pensadas, desenvolvidas e aprimoradas com foco nos indivíduos. É assim que as pessoas percebem o valor, é assim que as empresas ganham dinheiro. Se for de qualquer outro jeito diferente desse, as coisas não caminham bem, e a história já provou isso para a gente. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar sobre como a tecnologia impacta a nossa vida. Que bom, tomara que a gente se encontre mais vezes então. Rapaziada, muito obrigada, adorei também estar com vocês. Obrigada, até a próxima. Valeu. E é isso aí, você acompanhou mais uma edição do BMC Connection, um programa que traz temas que estão aí rolando, que estão bombando no mercado financeiro e no mundo, novidades, enfim, a gente sempre traz aqui com convidados especiais para conversar sobre isso e de que forma isso impacta no seu dia a dia, tudo de forma leve e descontraída. Eu sou Giovanna Locatelli, correspondente internacional da BMC News, e estou com você no BMC Connection. Obrigada pela sua companhia, fique com a programação da BMC News e até a próxima.